Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje, antes de começar, não esquece de você curtir aqui a nossa página, o nosso vídeo, tá? Se inscrever e ativar o sininho das notificações. Tem muita gente que esquece de ativar esse sininho e acaba perdendo as promoções, que as promoções têm prazo, tá bom? Então ativa aí para você ficar sabendo toda vez que sair um vídeo novo. Hoje, continuando a falar de reprodução, né, na formação de casais ainda, eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece quando a gente forma um casal de duas calopsitas que são parentes. Para explicar o que acontece nesses cruzamentos, eu tenho que voltar um pouquinho na parte de genética, tá? Quem não viu o vídeo de genética, volta lá para ver. Genética das mutações, explica direitinho essa parte de genética. E como foi falado, todo ser vivo dentro das células ele carrega uma cadeia de DNA, né? Essa cadeia de DNA é enorme e ela é composta por pequenas partezinhas que a gente chama de gene. Os genes são as informações específicas do ser vivo, né? No caso da calopsita, por exemplo, ela pode ter um gene que determina se ela tem penas escuras ou as penas claras. E ela herda isso sempre dos pais. Dentro do DNA existem muitos genes danificados, genes que sem nenhuma razão ou com alguma razão eles se modificaram, sofreram uma mutação. E aí a gente chama de mutação genética, tá? Ou mutação de gene. Essa mutação, na verdade, ela é uma falha, ela é um defeito genético que não deveria se manifestar no animal. Tá? No caso das calopsitas, a gente tem as mutações, né, que a gente chama de cores, elas são um defeito genético da natureza. Se, por exemplo, uma calopsita lutino estiver lá na Austrália, junto de um bando de calopsitas silvestres, quando o predador chegar para correr atrás dessas aves, ele vai com certeza mirar na calopsita que é diferente, que é defeituosa, que no caso é o lutino, que o branco vai se destacar, né, na região ali da Austrália onde as calopsitas vivem. Por isso é um defeito genético. Todo defeito genético acaba atrapalhando um pouquinho a sobrevivência da ave. Apesar das mutações terem sido criadas em cativeiro, de vez em quando até na natureza acontece de nascer uma calopsita de cor diferente, uma ave de cor diferente, mas elas morrem muito cedo por esse motivo. Os predadores identificam essas aves como presas mais fáceis e elas acabam sendo pegas primeiro. É comum um gene defeituoso ser recessivo, ou seja, precisar que pai e mãe tenham esse mesmo gene para se manifestar no filhote. Porque senão seria uma loucura se o gene não fosse recessivo, ele ia aparecer toda hora defeito em todos os animais, todos os seres vivos. Então a natureza muito inteligente faz com que esse gene que se modifique, que fique defeituoso, diferente do padrão, ele seja recessivo. E aí o que acontece? Vamos imaginar, né, que uma calopsita macho qualquer, ela tenha dentro do DNA dela um monte de genes defeituosos. Então vamos lá, por exemplo, você tem um macho, tá? E dentro da cadeia de DNA desse macho, ele tem vários genes defeituosos, como qualquer ser vivo. E dentro desses genes tem um gene que diz que a calopsita vai ter o pezinho com os dedos, mas sem nenhuma unha nos dedos, tá? Pode acontecer que o gene mudou e ele tem esse defeito. Esse macho vai cruzar com uma fêmea qualquer, tá? E os filhotes podem herdar esse defeito genético ou não. Ou seja, no DNA dos filhotes podem ter esse defeito genético ou não. Até aí tudo bem, porque o gene defeituoso ele é recessivo, então ele precisa que pai e mãe passem para o filhote. Como a mãe não tem esse gene no DNA dela, o filhote vai só portar esse defeito ou talvez nem portar, se o pai não passar para o filhote. Pode passar e pode não passar, tá? É na sorte. E aí, por exemplo, o que acontece quando a gente faz cruzamento entre parentes? Vamos supor que a filha desse casal tenha herdado o gene defeituoso do pai. Então lá dentro do DNA dela, ela tem o gene que diz que a calopsita vai ter dedo no pé, mas não vai ter unha, tá? O gene que ela herdou do pai. E aí a pessoa pega essa filha, ela vai crescendo na gaiola com os pais e ele acaba deixando essa filha cruzar com o pai, né? O que vai acontecer? Gene recessivo, o pai vai doar para o filhote, a mãe vai doar para o filhote e esse filhote pode nascer com um gene defeituoso manifestado aí no seu corpo. Isso a gente está falando de um gene, mas a cadeia de DNA ela é enorme, são milhares, milhões de genes. E imagina que vários desses genes são defeituosos. E quando uma calopsita ela tem um filhote, ela passa vários desses genes defeituosos para os filhotes, tá? Então, não só unha no dedo do pé, mas calopsita cega, enfim, qualquer problema pode ser passado de gene defeituoso para os filhos. E quando a gente cruza parentes, irmãos, pai com filha, mãe com filho, existe a chance desse gene defeituoso se manifestar nos próximos filhotes. Tá? Porque aí os dois pais terão esse gene defeituoso, então isso pode acontecer. Eu já ouvi muita gente falar em grupos, inclusive criadores, que cruzou irmãos ou parentes e as calopsitas nasceram super saudáveis e normais.
tá? Isso talvez não seja uma verdade, porque ninguém faz exame de raio-x para saber se dentro da calopsita está tudo ok. Ninguém faz exame de sangue, né, a não ser de doenças, para saber se está tudo ok com glicose, com colesterol da ave, ninguém sabe. Então, às vezes, esse problema recessivo ele pode não se manifestar externo, mas interno na ave, né? Aí depois a ave morre de uma hora para outra e ninguém sabe por quê. De repente ela nasceu com problema de coração, faltando um pedaço, de repente ela nasceu com problema no intestino, né? Ninguém sabe, né? Porque isso é muito comum acontecer, a pessoa achar que na aparência da ave está tudo normal, então é uma ave normal. Não é, tá? Além de todos os problemas físicos que podem aparecer nesse ser vivo, ainda tem doenças genéticas, que como no ser humano é muito comum a gente ver pessoas que têm doenças que herdaram dos pais. Tá? E quando você tem dois pais que são parentes, a chance de vir uma doença genética nessa ave ou ter um problema genético físico, ela começa a aumentar. Quanto maior o grau de parentesco, irmão com irmão, filha com pai, filho com mãe, quanto mais próximo o grau de parentesco deles, maior a chance de vir um problema. Aí começa primo com outro primo, né? Já vai distanciando, neto com bisavô, entendeu? Então isso já vai se distanciando, mas mesmo assim corre o risco, tá? De acontecer, de passar um problema para os filhotes. Bom, gente, tem gente que diz que acha que não tem problema, que nunca aconteceu nada. Eu não recomendo cruzamento entre parentes. Sim, às vezes algumas características boas são fixadas, por exemplo, dois irmãos que tem um porte legal, né? Cruzados entre eles vão nascer filhotes provavelmente com um porte legal, mas a chance de você perpetuar um problema genético aí, né, nesses filhotes é muito grande, tá? Vou usar um exemplo aqui clássico, a careca do lutino, né? Provavelmente a careca do lutino, que é muito comum nos lutinos e nos lutinos cara branca. Então o lutino ele tinha aquele gene defeituoso de careca, passou para os filhotes, a pessoa cruzou os filhotes ou cruzou filha com pai, né, ou filho com mãe, e acabou gerando esse problema de careca nas aves. E eles continuaram cruzando parentes e aquilo foi se perpetuando. Depois evoluiu tanto que hoje nem é mais um problema genético recessivo. Tá? Os pais podem passar para os filhos, independente de pai e mãe ter. Se um pai tiver, já pode passar para os filhos. Tá? Você vê o tamanho do problema que se causou. Então, evite, eu não recomendo. Se tiver alguma dúvida, manda aqui pra mim que eu tento ajudar vocês, tá bom? Gente, por hoje é só. Muito obrigado por assistirem a mais esse vídeo. Um abraço, até a próxima.